Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Que bom. Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E como eu já tenho apresentado em prédicas anteriores, hoje darei sequência à série que estamos desenvolvendo que tem a ver com as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje eu vou apresentar mais uma doutrina, e é a de número 8, que tem a ver com o grande conflito. Veja que hoje eu e vocês estamos todos influenciados pela guerra que está acontecendo espiritual e também uma guerra onde envolve, eu diria, todo o universo, por incrível que pareça. Entretanto, nós só ficamos sabendo dela por meio da palavra de Deus. E a Igreja Adventista tem, nas suas crenças, baseadas na Bíblia, o conceito desta doutrina que fala sobre o grande conflito. E, na realidade, nós só conhecemos este grande conflito porque Deus, assim, colocou em sua palavra, relatando algo que surgiu antes do surgimento da criação deste mundo. Então a Bíblia relata que em um lugar onde a terra ainda não existia, surgiu uma inveja, surgiu o desejo de um ser criado, querendo ser mais do que Deus. Portanto, vamos à palavra de Deus e vamos ver como é que ela nos relata, orientada por Deus, a respeito deste conflito. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, nós lemos: houve guerra no céu. Esta frase é interessante porque ela define, eu diria, o primeiro local ou aonde ocorreu a primeira manifestação daquilo que era embrionário e foi crescendo até que houve a guerra no céu. E esse mesmo verso, ele diz para onde se deslocou esta guerra. E, infelizmente, para onde se deslocou é porque houve a permissão de um casal, a princípio a mulher, para que ela desobedecesse a Deus, tornando-se, eu diria aí, o princípio que Lúcifer, na época, queria lá no céu, e depois ele se tornou o diabo, Satanás, quando ele conseguiu então perverter o pensamento de Eva, e com isto veio se instalar aqui neste mundo, conforme o texto. Vamos ler o texto. Houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Bem, toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, quanto à sua lei, quanto à sua soberania. Quer dizer, essa transgressão feita por Lúcifer no início e depois por Eva e depois Adão, ela demonstra, ou pelo menos estabelece, um princípio de relação no qual se diz, pelos atos, de que não aceita eu diria assim, a lei que Deus estabeleceu no céu, que reflete o seu caráter, e também a respeito do porquê ele é aquele que pode fazer o que faz, porque ele é o Criador. Então, essa atitude vai contra tudo isto que nós estamos verificando, que Deus tem autoridade, que Deus tem a autonomia para fazer as coisas. Pois bem, o grande conflito, como nós mencionamos, originou-se no céu, quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha,
por exaltação pessoal própria, tornou-se de Lúcifer, tornou-se Satanás, que é o adversário de Deus. E este adversário conduziu uma rebelião juntamente com boa parte dos anjos que estavam no céu. Então ficou-se de um lado aqueles que estavam sendo desafiados, que é no caso Deus e os anjos que ficaram ao seu lado, e por outro lado aquele que desafiava juntamente com os seus anjos. Por isso a Bíblia menciona que houve guerra no céu. Pois bem, Satanás introduziu o espírito de rebelião neste mundo quando conseguiu induzir os nossos pais Adão e Eva ao pecado, isto é, desobedecerem a Deus. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus e da humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por causa do dilúvio global. Todas estas citações eu estou fazendo referência àquilo que é relatado de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Então, esta degeneração, esse transtorno que a desobediência causou, ela então é apresentada por esses capítulos. E nitidamente dá para se observar como é que Deus procurou relatar e ao mesmo tempo agir para que ele pudesse continuar com o controle de todas as coisas. Mas, como nós também já mencionamos pela citação bíblica, vamos só enfocar o seguinte. Em primeiro lugar, aonde é que começou, eu diria, aonde é que germinou esta ideia de ser contrário a Deus? Por incrível que nos possa parecer, o pecado teve o seu início lá no céu, lá na morada de Deus. E isto está de acordo com os relatos que Deus nos apresenta em suas escrituras, em Ezequiel capítulo 28, verso 15, aonde lemos: Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Então aqui Deus está relatando como é que surgiu no universo ou na casa de Deus esta coisa chamada pecado. Porque ele afirma que criou Lúcifer de forma perfeita, mas ele permitiu, ele se possibilitou surgir dentro dele este desejo de ser até mais do que Deus. Então, nós podemos concluir por esse texto de Ezequiel 28:15, de que o mal foi engendrado, foi produzido, gerado ou inventado por um anjo de luz chamado Lúcifer. A Bíblia, em seu relato, nos informa o motivo pelo qual Lúcifer não andava satisfeito com a sua posição. E isto Deus nos apresenta lá em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, aonde lemos: Como você caiu do céu, ó estrela brilhante, filho da alva, foi lançado à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Veja, o relato nos apresenta de forma bem clara que Lúcifer, esse é o nome dele que ele tinha lá no céu, se deixou ser dominado por pensamentos invejosos, por desejos que uma criatura não teria condições de almejar. E isto tornou-se tão intenso em seu interior que ele acabou se deixando levar a ponto de se insurgir contra o seu Criador. Lúcifer deveria reconhecer, ou entender pelo menos, com tanta sabedoria que ele tinha, isto é, a questão mental dele tão potente, tão plena,
ele deveria entender que ser criado nunca poderá se tornar um criador. Veja que aqui no mundo a gente fala que criou-se isto, criou-se aquilo, mas na realidade o homem só transforma. Pois bem, então Lúcifer também não entendeu que mesmo seres santos necessitam ter uma base orientativa. Como Deus diz, aonde não há lei, não há pecado. Então Deus tinha lá também a sua lei, as suas regras, para conduzir todos os anjos que foram criados e estavam lá na casa de Deus. Portanto, foi por ele, Lúcifer, Deus desafiado. É como nos relata Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Porque o desafio de Lúcifer lá no céu foi a tal ponto que culminou com vias de fato, que foi a guerra no céu. Ele pelejou para subtrair o trono de Deus, mas houve então essa batalha física, real no céu, e como diz o texto, literalmente ele foi expulso do céu. Então, não se achou lugar para ele lá no céu. Mas, o que possibilitou que o conflito que se iniciou no céu pudesse se estender ou se alojar aqui, na nossa terra, onde eu e você vivemos hoje? Bem, segundo nos relata a Bíblia, foi feito um teste de obediência. E quem propôs esse teste foi Deus, o Criador. Ele estabeleceu aos nossos primeiros pais este critério, esse teste, sendo que o mesmo se encontra relatado em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, aonde lemos: Mas o Senhor Deus lhes ordenou, ou lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Você sabe que Gênesis vem relatando ali a criação, dia a dia, quando ele criou o ser humano, e nós sabemos que o ser humano foi a coroa da criação. Então Deus preparou um ambiente onde Adão e Eva pudessem viver de forma plena, tranquila, né? E Lúcifer então conseguiu levar Adão e Eva a desobedecer, por exemplo, como relata aqui, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Para aqueles que já conhecem bem esta história inicial que menciona lá em Gênesis, o Satanás trabalhou com esta ideia, onde Deus diz: se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Bem, creio que tanto eu como você concordamos com a ideia clara da Bíblia de que Deus alertou aos nossos primeiros pais de que eles não deveriam desobedecê-lo, eles não deveriam se apropriar do fruto, porque isto era uma afronta, era uma desobediência inequívoca à ordem de Deus, o Criador. E é claro que se houvesse uma desobediência, haveria também uma consequência para eles. E esta consequência seria, portanto, a morte. No entanto, a grande misericórdia de Deus e a graça de Deus fez com que ele fizesse uma grande promessa quando ele descobriu essa desobediência aos nossos pais. Você conhece a história, você sabe que Lúcifer seduziu Eva, levou-a a se apropriar do fruto e comer do fruto que Deus havia proibido. A ideia, então, era que Adão e Eva, vamos assim dizer, o fruto estivesse envenenado e eles então morressem imediatamente. Mas a grande misericórdia e a graça de Deus fez com que ele fizesse, depois de conhecer todo este
eu diria assim, todo esse enredo, onde o homem e a mulher, eles ficaram culpando indiretamente um, depois indiretamente outro, mas na realidade eles estavam culpando a Deus. E mesmo diante de toda esta confusão causada pela desobediência, Deus então manifesta algo que Lúcifer, agora o diabo, Satanás, ele não esperava. Está lá em Gênesis 3,15, né? Porque Deus faz uma grande promessa aos nossos pais, depois deles terem pecado. Porque ele disse, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o da descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui Deus faz a promessa de um Redentor. Mesmo com este conflito, eu diria assim, marcando de forma significativa a sua presença neste mundo, aquilo que Deus havia dito que aconteceria, Lúcifer esperava que acontecesse de imediato, mas Deus apresenta ali a sua misericórdia, né? A sua visão de Deus já colocada quando do planejamento lá no céu, naquele concílio, vamos dizer assim, eterno, aonde Lúcifer queria ter entrado e ele não entrou porque ele queria participar do planejamento da criação deste mundo, e ele não entrou, e com isso então ele se insurgiu contra Deus. Ele tornou Deus inimigo dele. Isto é, ele, não Deus, ele fez na cabeça dele que Deus era seu inimigo. E, consequentemente, então, ele trabalhou na surdina lá no céu, até o momento em que não teve mais ambiente para que isto pudesse continuar acontecendo. E houve, então, o chamado de Deus para que pudessem adorar a Jesus Cristo como realmente Ele é Deus e Criador. Ele não é uma coisa que foi criada e foi dada a Ele o poder para criar as coisas, porque senão Lúcifer teria o mesmo direito. Então, por isso que o conceito da divindade ele é importante. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse conceito é importante nós mantermos, vamos estudá-lo mais para frente em nossas doutrinas, mas eu estou enfatizando isso porque se Cristo fosse criado, Lúcifer teria o mesmo direito. Se o Espírito Santo é uma mera força, Lúcifer teria muito mais direito, porque ele é um ser, ele é um personagem, não fictício, real, que Deus criou, não é? E este cuidava, segundo diz a Bíblia, de todas as coisas da casa de Deus lá no santuário celestial. E é aí que nós então começamos a entender este grande conflito. Como é que ele saiu do céu e foi transferido aqui para a terra. E a grande promessa, mesmo Deus dizendo que se você comer você vai ser morto, Deus não fez isto de forma imediata. E nós sabemos que nós tivemos pessoas, depois da entrada do pecado, que viveram quase 1000 anos. Então, esse prazo de vida é o prazo que Deus nos possibilita conhecer todo este grande conflito, toda esta guerra que se iniciou no céu e foi transferida na terra, e por causa disto foi passado a morte para todos os descendentes de Adão, que sou eu, que é você, e consequentemente nós temos então, pela misericórdia de Deus, um prazo. O salmista diz que a nossa vida gira por volta de 70 anos, não é? E o que passar disso muitas vezes é enfado e canseira. Então, eu não sei quanto tempo você tem, não sei quanto tempo eu tenho, eu só sei que esse prazo de vida é uma possibilidade que nós temos para definirmos a nossa obediência a Deus
ou a nossa total desobediência e desprezo de Deus. E é isto que vai definir aonde nós vamos passar a eternidade. Portanto, o que Deus promete em Gênesis 3,15 é algo importante para compreendermos este grande conflito que está acontecendo. Finalizo dizendo, há 19 séculos, quando Satanás instigou os seres humanos a matarem a Jesus, os habitantes de outros mundos puderam ver, com seus próprios olhos, se posso assim dizer, visualizar claramente que Deus, quando expulsou Lúcifer do céu, estava completamente certo. Porque o que Satanás fez no céu, e ele levou as últimas consequências com Jesus, estava errado. Então ficou claro para todo o universo o que seria a administração de Satanás, caso ele assumisse, dizendo que não há necessidade de lei, que não há necessidade de obediência a Deus. Então, o universo pôde ver, pelos atos praticados por Satanás, em relação a Jesus, morte de cruz, a maneira cruenta que isto foi feito, né, com o objetivo de humilhar, de realmente doer profundamente em Jesus. O universo então pôde ver como é que Satanás colocaria em prática os seus planos, os seus objetivos, e imaginaram ele então lidando ou dirigindo com o universo. Então deu-se para ver que realmente Deus estava certo e ainda continua. Pois bem, o grande desejo de Lúcifer no céu e de Satanás aqui na terra foi e continua sendo o de lançar grande mancha negra sobre o caráter de Deus. Nossos pais não deviam dar ouvidos às mentiras de Satanás, mas infelizmente deram. Hoje, nós também não deveríamos atender aos apelos que o diabo nos faz, pois sabemos do grande sacrifício de amor feito por Jesus na cruz do Calvário. E por isso, devemos manter constante comunhão com Ele, para podermos a cada dia compreendermos mais e melhor a sua vontade em relação a tudo isto que está acontecendo neste grande conflito entre Deus e Satanás, aonde eu e você estamos envolvidos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que juntos possamos continuar aprendendo e apreendendo a respeito desta doutrina importante que tem como título o grande conflito. Amanhã abordaremos o tema do grande conflito sobre a ótica mais da questão cronológica dos acontecimentos, como eles estão relatados na palavra de Deus. E para nós entendermos de forma mais objetiva este grande conflito que nos envolve e que terá o seu episódio final após o milênio, quando Deus então tiver julgado de forma definitiva todas as coisas, tiver tirado todas as dúvidas, não só do universo, mas também de todo ser humano que for salvo. Então, descerá fogo do céu e vai destruir de forma definitiva a Satanás e todos aqueles que rejeitaram o plano da salvação de Deus. Que Deus te abençoe e juntos possamos continuar a nossa jornada rumo à Canaã celestial. Oremos. Amado Deus e Pai, permaneça com os teus filhos, permaneça dando-nos orientações claras como temos em tua palavra. E que o teu Santo Espírito abra nossa mente, o nosso coração para sermos receptivos a estas orientações, a estas mensagens e relatos que o Senhor faz, para que possamos nortear os nossos objetivos, juntamente com os seus objetivos, para vivermos juntos a eternidade. Que Deus os abençoe.
Em nome e por amor de Jesus.